Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Vamos abrir a palavra de Deus, queridos. Primeiramente, no segundo livro dos Reis, capítulo 20. Segundo livro dos Reis, capítulo 20. Versos de 1 a 11. Segundo Reis 20, versos de 1 a 11. O texto diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. Disse mais Isaías: tomai uma pasta de figos. Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera, e ele recuperou a saúde. Ezequias disse a Isaías: qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías: ser-te-á isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse: adiantar-se-á a sombra 10 graus ou os retrocederá? Então disse Ezequias: é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça. Antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Ainda, por gentileza, Provérbios 78, versos 1 a 5. Provérbios, perdão, desculpem, meus irmãos. Quando eu estou falando provérbios, eu quero dizer salmos. Vocês acharam que tinha Provérbios 78, fala a verdade. Salmo 78. Então vamos lá. A igreja comigo agora. Salmo 78. Nós vamos ler até o verso 7, tá bom? Então vamos juntos. Escutai, povo meu, a minha lei. Prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos. Que ouvimos e aprendemos, que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitisse a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez se referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas observassem os mandamentos. Amém. O tema desta noite é passando o bastão da fé às futuras gerações. A Bíblia diz que aquela geração que saiu do Egito, eram 600 mil homens, além de mulheres, estrangeiros.
num total aproximadamente 2 milhões de pessoas, essa geração perambulou no deserto. E diz a Bíblia que por incredulidade, eles não entraram na terra prometida. De 2 milhões de pessoas, aproximadamente apenas 2 pessoas entraram. A geração que nasceu no deserto recebe a lei, a instrução da lei por Moisés, mormente no livro de Deuteronômio, e então entra na terra prometida. A terceira geração que nasceu na terra prometida já não conhecia a Deus mais. E então mergulha num longo período de mais de 300 anos, que é o período mais sombrio da história de Israel. A história dos juízes, de decadência política, econômica, moral e espiritual, desembocando numa terrível apostasia. Eles falharam em passar o bastão da fé às futuras gerações. Louvado seja Deus, talvez não seja a realidade hoje ainda tão gritante no Brasil. Eu acabo de vir de um encontro da família Luz para o Caminho, onde nós tínhamos aproximadamente 1.500 pessoas, tínhamos quase 300 crianças, quase 100 adolescentes, e isso traz uma alegria para a alma da gente. Porém, não é a realidade de outros continentes, de outros países. E isso é para nós um alerta, um aviso soleníssimo. Então, voltando para o texto lido de 2 Reis 20, gostaria de retratar esse fato na vida do rei Ezequias. O rei Ezequias começou a reinar em Judá, em Jerusalém, com 25 anos de idade. Ele governou durante 29 anos, portanto morreu com 54 anos. Ezequias teve um pai terrível. Seu pai era Acás, um dos homens mais perversos da história de Israel, mormente da tribo de Judá, ou do reino de Judá. Este homem era idólatra, feiticeiro, assassino, crudelíssimo. Este homem poluiu a casa de Deus, maculou a honra de Deus, fechou a casa de Deus, levantou altares a deuses pagãos, chegou a ponto de queimar seu próprio filho num sacrifício a deuses pagãos. Ezequias não teve berço, não teve instrução, não teve exemplo em casa. Poderia ser um bandido, poderia ter imitado seu pai e destroçado a sua vida. Mas diz a Bíblia que Ezequias, mesmo não tendo exemplo em casa, mesmo não tendo berço, resolve andar com Deus. Ser um homem temente a Deus. Ter um governo bem-sucedido. Experimentar um grande reavivamento espiritual. Fazer uma grande reforma espiritual. E a Bíblia chega a dizer que nunca ninguém foi igual a ele antes dele, nunca ninguém foi igual a ele depois dele, um homem singular no seu tempo, na sua geração. Porém, quando este homem está no 6º ano do seu governo, no ano 722, o mais poderoso império da época, o Império Assírio, cercou a cidade de Samaria e oportunamente tomou a cidade de Samaria, a capital das 10 tribos do norte, e impondo às 10 tribos uma escravidão, uma derrota cachapante. E agora, esse mesmo Império Assírio, que lograra vitória avassaladora sobre as 10 tribos do norte, cerca a cidade de Jerusalém.
tinha mais de 180 mil soldados ao redor de Jerusalém, de inimigos armados, de um exército expansionista, guerreiro e sanguinário. E então, Senaqueribe exige que o rei Ezequias se renda, que se capitule, que não resista à iminência de um ataque militar fulminante. E diz a Bíblia que o rei Ezequias vai consultar o Senhor por meio do profeta Isaías, e a resposta de Deus é: não se renda. Nenhuma flecha vai atingir a cidade de Jerusalém. E então Deus escala um único anjo e mata ao redor da cidade de Jerusalém 185 mil soldados assírios. E Senaqueribe tem que voltar para sua terra. E ao voltar para sua terra, entrar num templo de um deus pagão, os seus próprios filhos o matam. Um grande milagre, um grande livramento. Mas Ezequias está agora com 39 anos, no auge do seu vigor físico, no auge da sua administração bem-sucedida, laureado de poder, de glória, de fama, quando ele cai enfermo, uma doença mortal, uma úlcera que médico nenhum do seu tempo pôde curar. Não bastasse esse diagnóstico tão sombrio, Deus envia ao palácio o profeta Isaías, com a ordem expressa ao rei: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. É uma sentença, não só de morte, mas uma missão urgente. Porque ninguém está preparado para morrer se a sua casa ainda não estiver em ordem. E a casa é mais do que a vida. A casa é mais do que bens. A casa é mais do que fortunas. A casa são a família, a descendência, as pessoas. E diz a Bíblia que quando ele recebe esse ultimato de Deus, essa sentença de morte de Deus e essa exigência peremptória de Deus, o rei tão rico, tão poderoso, não tem mais nada a não ser uma parede, e para a parede ele se volta. E diz a Bíblia que ele orou fervorosamente, que ele chorou copiosamente, e que Deus ouviu rapidamente, e que Deus viu imediatamente, e que Deus respondeu completamente, trazendo resposta de esperança para ele. O profeta não tinha saído do centro da cidade ainda, quando Deus disse para Isaías: volta lá, volta lá. E diz para Ezequias, príncipe do meu povo, que eu ouvi a sua oração, que eu vi as suas lágrimas e que eu o curarei da sua doença. E no terceiro dia ele estará na minha presença na casa de Deus. E mais, eu livrarei Jerusalém do poder da Síria. Diz a Bíblia que o profeta então retorna ao palácio para dar essa boa notícia para o rei. E ele pergunta para o profeta: qual é a prova que eu tenho que Deus vai me curar? Qual é a prova que eu tenho que no terceiro dia eu vou estar na casa de Deus? E o profeta perguntou para ele: o que você acha mais fácil? O que você quer? Que a sombra do relógio retroceda 10 graus ou que avance 10 graus? E o rei disse: já que Deus vai fazer um milagre, eu quero o maior. Porque todo relógio, se você perceber, para frente ele anda, mas você nunca viu um relógio andar para trás. Já viu? Ele adianta, mas o ponteiro voltar não volta. Que retroceda 10 graus. E diz a Bíblia que o profeta ora a Deus, e Deus interfere na estrutura do universo, e a sombra retrocede 10 graus, para que o rei Ezequias pudesse ter consciência e convicção de que a mão onipotente de Deus é que estava agindo em seu favor. Agora não apenas um livramento militar extraordinário, mas agora uma cura miraculosa. Pois bem, esse milagre foi tão extraordinário e foi tão glorioso, que diz a Escritura que veio um povo de longe
um novo reino que estava se formando, a Babilônia, para visitar o rei Ezequias, para trazer presentes para o rei Ezequias, para diplomaticamente alegrar-se com o rei Ezequias, pelo grande livramento militar, pela cura milagrosa. A grande pergunta é, como é que esse rei reagiu diante desse milagre? Vamos dar uma olhadinha no texto paralelo de 2 Crônicas 32. Confira comigo. 2 Crônicas 32, versículo 24 e 25. Eu queria que a igreja lesse comigo, por gentileza. Talvez você pudesse ler também o verso 23, porque ele conecta com o restante. Então, 23, 24 e 25, toda a igreja comigo. Vamos lá? Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que, depois disso, foi enaltecido à vista de todas as nações. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. Então orou o Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas não correspondeu Ezequias aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou, pelo que houve ira contra ele, contra Judá e Jerusalém. Preste bem atenção aqui. Depois de um milagre tão grande, de um livramento militar, que trouxe impacto nas nações, conforme você leu aí, em 2 Crônicas, depois de uma cura extraordinária, em vez desse homem se render a Deus em gratidão, em louvor, em adoração, diz a Bíblia que o seu coração se exaltou. Se exaltou. É muito triste isso. É lamentável isso. E agora eu queria que você percebesse o que vai acontecer em virtude de um homem receber um milagre, porque um milagre é um privilégio, mas é uma responsabilidade também. Então vamos ver o que aconteceu? Volta lá para 2 Reis 20 e vamos continuar a leitura a partir do verso 12 até o versículo 15. E eu peço à igreja novamente para ler comigo. 2 Reis 20, a partir do 12 até o 15. Vamos todos juntos, vamos ler. Nesse tempo, Merodach-Baladã, filho de Baladã, rei da Babilônia, enviou cartas e um presente a Ezequias, porque soube que estivera doente. Ezequias se agradou dos mensageiros e lhes mostrou toda a casa do seu tesouro, a prata, o ouro, as especiarias, os óleos finos, seu arsenal, tudo quanto se achava nos seus tesouros. Nenhuma coisa houve, nem em sua casa, nem em todo o seu domínio, que Ezequias não lhes mostrasse. Então Isaías, o profeta, veio a Ezequias e lhe disse: que foi que aqueles homens disseram? E de onde vieram a ti? Respondeu Ezequias: uma terra longínqua, vieram da Babilônia. Perguntou ele: que viram em tua casa? Respondeu Ezequias: viram tudo quanto há em minha casa, coisa nenhuma há nos meus tesouros que eu não lhes mostrasse. Então preste atenção aqui, preste atenção aqui. Quando vem essa comitiva diplomática da Babilônia, o que ele fez? Depois de 2 milagres, ele mostrou quão rico ele era, quão poderoso ele era, quão extraordinário ele era, quanto ouro ele tinha, quanta prata ele tinha, quantos tesouros ele tinha. Ele se exaltou, ele se engrandeceu. Ele não deu uma palavra sequer de honra a Deus, de gratidão a Deus. Eu fui liberto, mas não foi por minha força, não foi pelo meu exército, foi pela mão de Deus. Eu fui curado, não foi porque eu sou forte ou porque os médicos foram o instrumento. Não, Deus me curou de uma maneira milagrosa. E é a Ele que eu quero render gratidão. Não, Ele não fez nada disso. Nada disso. Agora veja. A partir do verso 16, vamos seguir a leitura. Vamos ver o que o profeta diz para ele agora diante dessa atitude dele. Verso 16, comigo. Então, disse Isaías a Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa,
com que entesouraram teus pais até os dias de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. Dos teus próprios filhos que tu gerares, tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Então disse Ezequias a Isaías: boa é a palavra do Senhor que disseste, pois pensava, haverá paz e segurança nos meus dias. Vamos interpretar o que está acontecendo aqui. Então o profeta Isaías chega e diz: olha, já que você se engrandeceu diante da comitiva diplomática da Babilônia, escuta agora o que eu vou falar para você. Esse império da Babilônia vai se tornar grande. Vai dominar esse poderoso império assírio. A Babilônia vai ser dona do mundo, vai conquistar o mundo. E essa Babilônia virá a Jerusalém. E tudo que se ajuntou até hoje, e tudo que se juntar até lá, essa Babilônia vai levar embora. Vai ter um prejuízo financeiro incalculável. E tem mais. Dos filhos que tu gerares, serão feitos cativos, escravos, prisioneiros. E tem mais, esses filhos serão feitos eunucos para servirem nos haréns dos reis da Babilônia. Sabe o que significa eunuco? Eles vão ser castrados. Vão perder a virilidade. Vão perder a capacidade de reprodução. Vão perder a capacidade de gerar filhos. E aí você diz assim, mas que tragédia. Prejuízo financeiro, filhos escravos, filhos castrados. Sabe qual foi a resposta do rei para o profeta? Boa é a palavra do Senhor que disseste. Boa é a palavra do Senhor que disseste. O profeta poderia dizer, você não está entendendo nada. Acho que você não entendeu o que eu falei. Eu estou falando que a Babilônia virá e vai escravizar todo mundo. Eu estou falando que a Babilônia virá e vai saquear todo mundo. Eu estou dizendo que a Babilônia virá e vai levar os filhos cativos. Eu estou falando que a Babilônia virá e vai fazer os filhos escravos. Que a Babilônia vai castrar os filhos. Que negócio é esse? Você fala, pô, essa palavra, você ficou maluco, homem? E a resposta está no finalzinho do verso. E agora ele não fala. Agora ele não fala. O que está escrito aí? Agora ele pensa. Boa essa palavra verbalizou. Aí ele pensa. O que ele pensa? Haverá paz e segurança meus dias. Sabe o que ele está dizendo? Quando isso acontecer, eu já bati as botas. Quando isso acontecer, eu não estou mais aqui para ver. Quando isso acontecer, vai ser lá na frente. E aí, sabe o que ele está querendo dizer com isso? Eu só me importo comigo. Desculpem da expressão, está dizendo o seguinte, depois que eu morrer, que se danem as futuras gerações, eu não estou nem aí. Meus irmãos, esse diagnóstico é triste demais. Triste demais, porque tem gente que só olha para o seu umbigo, só se importa consigo mesmo. É igual a música do Roberto Carlos. Que você me aqueça nesse inverno e que os demais vão para o inferno. Qual é o grau de compromisso que você e eu devemos ter com Deus com respeito a passar o bastão da fé para os nossos filhos, para os nossos netos, para as futuras gerações? Primeiramente, preste atenção à ordem que Deus mandou dar para Ezequias. Ponha em ordem a tua casa. Vamos ver se ele cumpriu pelo menos essa ordem? Vamos seguir a leitura no capítulo 21, por gentileza. Hoje nós vamos ler bastante Bíblia, e a Bíblia fala por si mesma, então vamos ler. Vamos dar uma lidinha no 21, de 1 a 9, porque você vai ver o que ele fez, o que aconteceu. Então vamos comigo, a partir do versículo 1, 21 primeiro. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar. Reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Esvizibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. E levantou altares a Baal
e fez um poste ídolo, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus, e o serviu. Versículo 4. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus, nos 2 átrios da casa do Senhor, e queimou a seu filho como sacrifício. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. E aqui, versículo 9, comigo toda a igreja. Eles, porém, não ouviram. E Manassés, de tal modo, os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos filhos de Israel. Agora leia o 16 comigo. Além disso, Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, até encher Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, praticando o que era mal perante o Senhor. Pensa num homem endemoniado. Pensa num homem louco. Pensa num homem depravado, moral, espiritual, emocionalmente falando. Quando eu leio, pastor Arival, esse texto, dá a impressão para mim que é de uma birra do pai, porque não é possível. Tudo que o pai fez, ele desfez. Agora, eu peço que você observe comigo uma coisa. Quantos anos Deus deu mais a Ezequias quando o curou? Quantos anos? 15 anos. Segunda pergunta. Com quantos anos o Manassés, filho dele, começou a reinar? 12 anos. Qual a conclusão que você chega? Você chega à conclusão que o Manassés nasceu no 3º ano, depois de 3 anos que foi curado. Qual foi a ordem que Deus deu para ele? Põe em ordem a tua casa. Ele sabia que esse menino era herdeiro do trono. O que ele devia ter feito? Eu vou fazer do meu filho um discípulo. Eu vou ensinar meu filho, eu vou andar com meu filho, eu vou instruir meu filho, vou passar o bastão da fé para o meu filho. Eu vou colocar como alvo maior da minha vida, colocar minha casa em ordem, sobretudo porque o meu sucessor precisa também temer a Deus, precisa guiar essa nação pelos caminhos de Deus. O meu filho não pode errar, porque ele vai ser o meu sucessor. O que passa a Bíblia, ele não fez nada disso. Ao contrário, com 12 anos o menino estava totalmente com a cabeça virada. Totalmente com a cabeça virada. Um adolescente inconsequente que assume o governo como adolescente e faz tudo errado e desfaz tudo de bom que o pai fez e encheu Jerusalém de deuses falsos. O cara era agoureiro, o cara era feiticeiro, o cara era idólatra, o cara matou seu próprio filho num altar pagão. O camarada encheu Jerusalém de muitíssimo sangue inocente. Segundo os historiadores, foi ele que mandou serrar o profeta Isaías ao meio. Um monstro. Por quê? Porque o pai não passou para ele o bastão da fé. Agora, você vai comigo lá para Jeremias. Profeta Jeremias, abra lá comigo, por gentileza. Você vai ver algo tremendo, dramático que está escrito aí. Jeremias 15. Versículo 1 e versículo 4. 15, 1. A igreja comigo, por favor. Está no telão, você pode ler. Vamos ler juntos? Disse-me, porém, o Senhor: ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, meu coração não se inclinaria para este povo. Lançai-os diante de mim e saiam. Quando ele diz Moisés e Samuel, 2 grandes intercessores do Antigo Testamento. Agora vamos ver do que ele está tratando. Versículo 4, a igreja toda comigo. Entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui. Ainda vai demorar muito tempo para Jerusalém ser tomada pelos caldeus. Mas Deus está dizendo que ele vai entregar Jerusalém
nas mãos dos caldeus. E a cidade vai ser destruída. E não adianta ninguém pedir, porque a cidade vai ser destruída. Sabe por quê? Por causa das maldades de Manassés. Conclusão. Sabe qual foi o ventre, o útero que gestou o cativeiro babilônico? 70 anos. Cidade de Jerusalém destruída. Queimada a fogo. O templo de Salomão arrasado, destruído, queimado a fogo. Sabe onde tudo isso nasceu? Dentro da casa do rei Ezequias. O que você e eu fazemos hoje vai ter reverberação nas futuras gerações. É lamentável que Ezequias tenha tido essa atitude. Eu me importo comigo. Se lá na frente vai todo mundo se desviar, se as pessoas vão perder a fé, se as igrejas vão ficar vazias, se os jovens vão abandonar a igreja, se a nova geração vai se secularizar, se só cabecinha branca e poucas cabecinhas brancas vão frequentar a igreja, como na Europa, como na América, em alguns lugares, vai acontecer isso, não me importa, eu não estou mais aí. Me importo comigo, e eu quero conclamar você em nome de Jesus a fazermos uma grande cruzada em favor das novas gerações. Passarmos o bastão da fé para os nossos filhos, para os nossos netos, para que a igreja de amanhã seja mais viva, seja mais vigorosa, seja mais cheia do Espírito Santo que a igreja de hoje. Alguém disse que Davi salvou o mundo e perdeu a sua família. Alguém já disse que Noé salvou a sua família e perdeu o mundo. Talvez nós precisaríamos lutar pela nossa família, para que haja esperança para o mundo. Quando eu vejo as Escrituras, eu vejo que Deus levantou pessoas com missões, ou com missão específica, por exemplo. Deus levanta Moisés, e a grande missão de Moisés foi libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. Deus levanta um Josué, e a grande missão do Josué foi introduzir o povo de Israel na terra prometida. Deus levanta, por exemplo, um Davi, e o grande projeto de Davi foi exatamente unificar o reino de Israel e derrotar os inimigos à volta para que houvesse um reino forte. Deus levanta um Salomão, e o grande projeto na vida dele é a construção do templo de Jerusalém, onde Deus pudesse ser adorado. Deus levanta o Neemias, e a grande missão de Neemias é restaurar os muros de Jerusalém para que a cidade pudesse ter proteção. Deus levanta um Pedro, e a grande missão de Pedro é abrir a porta do evangelho para judeus e gentios. Deus levanta um Paulo, e a grande missão de Paulo é levar o evangelho a todas as províncias do Império Romano. Mas você pode perguntar, e qual foi a grande missão de Abraão, o pai da fé? A Bíblia responde. Vá comigo para Gênesis 18, 19, por gentileza. Deve estar no telão para todos nós lermos a uma só voz. 18, 19. Vamos juntos? Porque toda a igreja comigo, por gentileza, não está no telão, não sei porquê, mas vamos então na nossa Bíblia. 18, 19, vamos juntos? Porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Preste atenção aqui. Por que Deus escolheu Abraão? Para que ordene a quem? A seus filhos. E mais a quem? E a sua casa, depois dele. Deus escolheu Abraão para isso. Para que ele escolheu? Para que ordene a seus filhos a sua casa depois dele, a fim de que guardem o quê? Os caminhos do Senhor. Deus escolheu Abraão para isso. Agora vamos concluir algumas coisas aqui. Quantos anos tinha Abraão quando o filho da promessa nasceu? O Isaac. Quantos anos? 100 anos. 100 anos. Segunda pergunta. Quantos anos tinha Isaac, o filho da promessa, quando se casou com Rebeca? Quantos anos ele tinha? 40 anos. Então, quantos anos tem Abraão quando Isaac casou? 140 anos.
A Rebeca era estéril. O Isaac orou por ela quantos anos? Para ela conceber? 20 anos. Então, quando Esaú e Jacó nasceram, filhos de Isaac, quantos anos tinha Isaac? 60 anos. Quantos anos tem Abraão? 160 anos. Com quantos anos o Abraão morreu? 175 anos. Então pergunta, quantos anos Abraão teve para conviver com os netos? 15 anos. Só 15 anos. Mas o texto diz que Deus escolheu Abraão para que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardasse o caminho do Senhor. Agora, quem é filho de Abraão? Quem ou quais são os filhos de Abraão? E o Novo Testamento responde que você e eu, que cremos no Senhor Jesus, somos filhos de Abraão. O pai da fé foi escolhido para que você e eu, filhos de Abraão, por todas as descendências e gerações, pudéssemos pôr no Senhor a nossa confiança. Eu gosto de ler biografias, que a gente aprende com os acertos e com os erros também. E se há um homem no Antigo Testamento que foi mencionado aqui em Jeremias 15:1, Samuel, o intercessor, que merece nosso respeito, este homem era Samuel. Vamos dar uma olhadinha qual é o testemunho de Samuel. Olha que coisa linda. 1 Samuel capítulo 12. Dá uma olhadinha comigo, por gentileza. 1 Samuel 12. Olha que testemunho belíssimo. Normalmente nós que estamos aí às vésperas de uma eleição, olha o testemunho de um homem público. Olha que beleza de testemunho que esse homem tem. 1 Samuel 12, versos de 1 a 5. Toda a igreja comigo, por gentileza. Vamos juntos? Então, disse Samuel a todo Israel: eis que ouvi a vossa voz, em tudo quanto me dissestes, e constituí sobre vós um rei. Agora, pois, eis que tendes o rei à vossa frente. Já envelheci, estou cheio de câncer, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido. De quem tomei o boi? De quem tomei o jumento? A quem defraudei? A quem oprimi? E das mãos de quem aceitei suborno para encobrir com eles os meus olhos? E vou-lo restituirei. Então responderam: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma das mãos de ninguém. E ele lhes disse: o Senhor é testemunha contra vós outros, e o seu ungido é hoje testemunha de que nada tendes achado nas minhas mãos. E o povo confirmou: Deus é testemunha. Você já pensou qual político brasileiro poderia se levantar diante da nação, publicamente, do começo do seu governo, que começou a ser sacerdote, juiz e profeta, já na infância, até a sua velhice, e a nação inteira dizer: você nunca cometeu um deslize administrativo, você foi um homem próprio, honesto, íntegro. Dá vontade de aplaudir esse camarada e até convidá-lo para ser candidato aqui no Brasil de alguma coisa. Mas será que é só isso ou tem coisa por trás também? Agora volta comigo ao capítulo 8. E você vai ver algumas coisas estranhas. Até o versículo 5 também. 8, de 1 a 5. Vamos juntos comigo? Tendo, toda a igreja comigo, não apareceu ainda, mas você está com a Bíblia, não está? Então, aí, apareceu. 8:1, vamos lá? Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. Ponto, para um pouquinho. Tem coisa estranha aqui? Quem constituía juízes em Israel? Deus. Quem está constituindo os filhos como juiz aqui? Samuel. Como é que a gente chama isso aqui no Brasil? Nepotismo.
até os pais mais santos cometem equívocos. Vamos seguir a leitura. Versículo 3. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos e perverteram o direito. Então, para um pouquinho aqui. Eu acho, pastor Ival, presbítero Milton, que como Samuel era juiz, lidava com muita coisa, uma administração do Estado, talvez recursos, os meninos olhavam o pai vivendo uma magrela, com tanto dinheiro na mão. Eu falei, não é possível. Quando a gente ficar na posição de liderança desse país, não, vamos pegar o nosso. Não vai ficar assim, não. Os filhos foram o contrário do pai. O grande testemunho do pai diante da nação inteira é que ele não era um homem avarento, ele não aceitava suborno, ele não pervertia o direito, ele era um homem honesto. E os filhos saem no avesso, na contramão do testemunho do pai. Versículo 4, comigo toda a igreja. Então, os anciãos todos de Israel, quantos anciãos? Todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e lhe disseram: vê, já estás velho. Teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Então, preste atenção de novo. Se o cativeiro da Babilônia nasceu lá dentro da casa do rei Ezequias, a monarquia em Israel, rejeitando o governo teocrático de Deus, nasceu dentro da casa do profeta Samuel. Sabe por quê? Samuel foi um homem íntegro, mas ele falhou em passar o bastão da fé para os seus filhos. E não foi só ele. Você pega o Davi, grande rei de Israel. Uma tragédia na sua casa. Uma tragédia na sua casa. O Aminon abusa da sua irmã Tamar. O Absalão mata o Aminon. Joabe mata Absalão. Salomão mata Adonias. E a Bíblia chega a dizer lá em 1 Reis 1,6 que Davi não contrariava seu filho Adonias. Um grande homem, um pequeno pai. Falhou naquilo que é a missão mais importante. Agora vamos parar um pouquinho para fazer a aplicação. Se nós não aprendemos com os erros dos outros, estamos condenados a repetir os mesmos erros. Eu já tenho dito isso aqui para os irmãos, uma das coisas que mais me dói o coração é quando você vai viajar e vê o que está acontecendo fora. Você vai na Holanda, um país tradicionalmente protestante, e até a década de 60 as pessoas iam à igreja. As igrejas estavam cheias. De 60 para cá, as igrejas estão vazias. E algumas pessoas, pastor Ival, disseram o seguinte, que as igrejas estão vazias porque os holandeses, na Segunda Guerra Mundial, viam os soldados nazistas no domingo indo para a igreja. Massacrando-os, matando-os. Domingo, bonitinho para a igreja. Uma fé sem compromisso, sem exemplo. Você vai para a Escócia de John Knox, o pai do presbiterianismo, do homem que orava e chorava, dizendo, dá-me a Escócia para Jesus, senão eu morro. E você chega lá e vai ver o templo mais bonito, do lado do castelo, a sua torre empinada aos céus. Lá dentro é um bar. É um bar. Você vai para a Inglaterra, como ouvimos um testemunho recentemente aqui, o país dos grandes avivamentos. Dos grandes avivamentos. Hoje nem 4% da população frequenta uma igreja evangélica. Você vai para os Estados Unidos e Canadá e você vai ver as dead churches, igrejas mortas. As denominações históricas, todas elas perdendo membros todo ano. Mega templos vazios. Riquíssimas propriedades, mas sem gente.
A igreja que eu frequentei lá no Mississippi, durante o período que morei lá, fechou. Mas não fechou por liberalismo, não, pastor Ival. Fechou porque os membros, os mais novos, tinham 80 anos. Os mais novos, os jovens da igreja, tinham 80 anos. Morreu todo mundo. Acabou. Se você parar para perceber, os mesmos riscos que mataram as igrejas lá estão matando igrejas aqui no Brasil, e é preciso acordar para isso. Acordar para o fato de que tem seminários chamados evangélicos protestantes aqui no Brasil, que não creem mais que esse livro é palavra de Deus, não creem mais. Não creem mais. Denominações aqui no Brasil que não recebem mais ninguém. Um pastor me ligou há pouco tempo chorando, dizendo o seguinte: pastor Hernandes, a minha denominação não batizou uma pessoa por igreja, em média, por ano. E eu queria conclamar você, meu irmão, agora, a voltar para o texto que nós lemos lá no começo do Salmo 78, para ver qual é a nossa posição e o nosso compromisso. E eu termino. Salmo 78. Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Quando Deus diz escutai, prestai ouvidos, atenção, Ele tem algo muito solene para dizer. Abrirei os meus lábios em parábolas, publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Então deixa eu fazer uma perguntinha básica aqui. Quem aqui hoje, nesse auditório, nasceu num lar cristão? Já nasceu num lar cristão? Levanta a mão para eu ter noção. Louvado seja Deus. Que privilégio você teve. Que bênção você ter bebido o leite da piedade desde a sua infância. Versículo de número 4. O que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Então tem uma coisa aqui. Primeiro, privilégio, versículo 3. Você aprendeu as sagradas letras desde a sua infância. Segundo lugar, promessa. Versículo 4. Você que foi instruído, você não vai encobrir isso para o seu filho, para o seu neto, para as futuras gerações. Hoje nós temos muitos recursos visuais nas mãos. O pastor Ival estava me falando da geração, né, pastor, que está pensando pouco porque está vendo muito vídeo. Você já percebeu isso? A gente está vendo isso, os pais não conseguem controlar os meninos direitinho, e aí o menino fica peralta um pouquinho, você bota um vídeo na frente dele, o bichinho para na hora. Para na hora. É uma anestesia. O que está vendo você não sabe. Você não tem tempo para acompanhar. Os heróis das crianças hoje é o Batman, é o Homem-Aranha. Mas os heróis da Bíblia eles não conhecem. Estamos falhando em passar o bastão. É preciso ter um plano. Não encobriremos aos seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Mas como é que eu vou contar as maravilhas que Deus fez se eu nem conheço Bíblia? A nossa geração não está lendo Bíblia. Os pais com crianças pequenas não estão lendo Bíblia, e se não estão lendo, e se não conhecem, e se não se aprofundam, e se não deleitam-se nessas verdades, como é que eles vão passar para os seus filhos? E aqui tem um propósito. Versículo 6. A fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem por sua vez, os referisse aos seus descendentes para que pusessem em Deus a sua confiança. Você tem orado? Você tem orado pelos seus futuros filhos? Vocês jovens, casais? Vocês têm orado pelos seus futuros netos? Deus me dá netos crentes.
Me dá netos tementes ao Senhor. Hoje a gente está mais preocupado numa boa escola, numa escola de padrão alto, e é bom cuidar disso mesmo. Está preocupado em conforto, está preocupado em roupas boas, está preocupado em viagens, está preocupado em tanta coisa, mas talvez nós estejamos deixando para depois ou delegando essa função para a igreja e deixando de lado a missão do pai e da mãe de instruir, de ensinar seus filhos, de ensinar a futura geração a pôr no Senhor a sua confiança. Nós não geramos filhos para a morte. Nossos filhos são a herança de Deus. E eu queria conclamar você hoje para nós não desistirmos dos nossos filhos. Eu não sei se esse negócio mexe com você. A mim mexe demais. E se você hoje quer se colocar na brecha em favor da sua descendência, dos seus filhos, dos seus netos, da sua futura geração, eu queria pedir que você ficasse em pé onde você está e nós vamos orar por esta causa. Ó Deus de toda graça, os maiores tesouros deste mundo são nada se nós perdemos os nossos filhos. O que adianta tanto recurso nas mãos se o maior tesouro que nos deste, os nossos filhos, perecerem? Tem misericórdia de nós. Clamamos pela salvação dos nossos filhos. Clamamos pela salvação dos nossos netos. Clamamos, meu Deus, para que esta nova geração conheça a grandeza do teu nome, os teus grandes feitos, as tuas maravilhas que operaste. Meu Deus, gera no coração dos pais, dos avós, amor à tua palavra, fome pela tua palavra, conhecimento da tua palavra e compromisso em transmitir a tua palavra às futuras gerações. Que nós não falhemos em passar o bastão da fé às futuras gerações. Tem misericórdia de nós. Dá-nos alegria de ver, Deus, conversões dentro da nossa casa. Dá-nos alegria de ver, Deus, milagres dentro da nossa casa. Dá-nos alegria de ver, Deus, o poder do Evangelho transformando vidas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, para a glória do teu nome. Que vejamos uma igreja viva, operosa, cheia